Oi pessoal, voltamos com mais um vídeo de recebidos aqui, de livros recebidos aqui no Seleção Literária. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe que tipo de vídeo é esse, é um vídeo que de tempos em tempos eu reúno livros que eu recebi aqui no canal. Geralmente as editoras me enviam livros, né, para divulgação e tudo, e eu sempre reúno todos eles para mostrar num vídeo como esse. Mas hoje eu não vou mostrar livros que eu recebi de editoras, eu vou mostrar livros que eu ganhei de presentes. Eu reuni aqui alguns presentes que vocês enviaram para cá através da caixa postal e também livros de projetos, de alguns projetos que eu comprei, que eu financiei, né, Catarse, alguma coisa assim do tipo, que eu vou mostrar para vocês. Tem muita coisa legal aqui e eu já convido a você para conferir todo esse vídeo completo, porque realmente está recheado de dicas aqui. Eu tenho certeza que você vai acabar encontrando alguma dica legal aí para você. Eu sou Darwin Oliveira e reforço o convite para você se inscrever aqui no canal. Tem muito conteúdo saindo aqui, vídeos novos, quadros novos, então aproveita para se inscrever e conhecer mais o nosso conteúdo. Bom, a pilha de livros está aqui, então já vamos começar sem muita demora, vamos lá. Bom, vou abrir esse book haul mostrando livros que eu recebi aqui da Ana. Ela me enviou 4 livros. A Ana do Rio de Janeiro sempre reúne ali uma boa quantidade de livros e nos presenteia na caixa postal. Ela tem um gosto muito parecido com o meu, ou pelo menos ela combina, sabe muito bem os livros que eu gosto, e eu tenho uma correspondência ótima assim com a Ana. A gente já participou de leitura conjunta, enfim, ela está sempre disponibilizando livros do acervo dela, não só para mim, mas para outros colegas booktubers aqui também, da comunidade, então é sempre uma satisfação. E ela mandou aqui 4 belezuras de livros aqui, começando por essa coletânea 200 crônicas escolhidas do Rubem Braga. O Rubem Braga talvez seja o maior cronista da nossa literatura, né? Foi um cara que fundamentou muito a sua obra escrevendo para jornais e revistas e entrou assim no panteão assim da literatura nacional como um dos grandes escritores. E aqui tem uma coletânea, um verdadeiro compêndio aqui do que foram as crônicas deles que ele escreveu para jornais e revistas. Saiu aqui pela Record. Deixa eu deixando encostadinho aqui. A gente vai fazendo uma pilha aqui de livros. Outro que chegou aqui foi um relato de memória do Dr. Drauzio Varela, um médico doente. Ele conta um relato de quando ele teve febre amarela, né? Uma doença que não tem cura, que o corpo precisa tratar praticamente, dar cuidados paliativos e esperar que o corpo reaja. E ele conta ali a sua posição, dessa vez como paciente, dessa viagem que ele fez ao Rio Negro, uma viagem que ele já tinha feito várias vezes, mas dessa vez foi acometido por uma febre amarela, e ele relata aqui nesse livro. O Drauzio Varela é um escritor muito lido também, é um médico muito popular, e aqui mais um livro dele que saiu pela Companhia das Letras. E eu tenho também aqui, ó, o Torquato Neto Essencial, obra organizada pelo Ítalo Morricone, em que ele reúne aqui alguns textos e poesias do Torquato Neto, poeta piauiense, um artífice do tropicalismo, né, um grande compositor que estourou ali, teve uma curtíssima carreira, morreu muito jovem, e tem uma coletânea muito bacana aqui, lançada pela editora Autêntica, da obra do Torquato Neto. E por fim, para fechar com chave de ouro esses recebidos aqui da Ana, nós temos simplesmente aqui, ó, o Ato e o Fato do Coni, nas obras já mais recentes que saem pela Nova Fronteira, né? O sonho e a fúria do que se viu no golpe de 1964. Aqui estão textos do Carlos Heitor Coni, que foi assim peça fundamental, né, da comunicação brasileira, do jornalismo brasileiro, de enfrentamento ao que aconteceu a partir de 64. O Coni realmente virou um símbolo da crítica, da oposição aos militares, e escreveu muitos textos para o Correio da Manhã. E aqui tem um panorama muito importante para a história brasileira sobre esses momentos com os textos do Carlos Heitor Coni. E fechando aqui esses recebidos da Ana aqui, eu só tenho agradecimentos, como sempre, a Ana por livros, por um gosto que ela reconhece tão próximo aqui do que a gente produz aqui no canal. Bom, e eu tenho um box aqui dos contos completos do Tolstói, uma belezura de box, mas eu não sei dizer quem me enviou. Foi um recebimento misterioso
de uma pessoa que enviou através da Amazon e fez uma seguinte dedicatória. Olá Darwin, tudo bem? Vimos teu canal no YouTube e curtimos teus vídeos. Estamos a encerrar essa ciranda em homenagem a vocês que incentivam a leitura. Mas deixamos aqui um cheiro para você. Viva a literatura e a arte. De Páginas de Euterpe. Isso aqui, eu já tinha visto alguns outros canais falando desse Páginas de Euterpe. E aí eu peguei a dedicatóriazinha e colei aqui na folha de guarda do livro, que é alguém, ou algumas pessoas que presenteou a comunidade literária aí com alguns livros. E eles fazem esse mistério aqui, anunciando que estão encerrando essa ciranda, né? Em homenagem a vocês que incentivam a leitura. Eu agradeço demais a brincadeira, ao envio e curto a brincadeira aí misteriosa. E enviou nada mais, nada menos que os contos completos do mestre Leon Tolstói, que já tinha saído pela Kozak Naif. E agora eles enviaram aqui os misteriosos da Páginas de Euterpe. Se você souber de alguma coisa desse tipo, deixa um comentário aqui, saber quem é, alguém que investigou. Alguns outros colegas já perguntaram isso também e eu desconheço a resposta. Mas enfim, eles enviaram aqui os livros, os contos do Tolstói, que estão saindo agora em novas edições da Companhia das Letras, né? Queridos e atenciosos, misteriosos Páginas de Euterpe, eu agradeço demais, muito obrigado. Ganhei de presente do meu pai, o seu Ostone, esse livro aqui, ó, coletânea de poesias, O Olho d'Água, do poeta Cacau. É um poeta que mescla música com poesia e ele, salvo engano, o Cacau é cearense, mas é radicado em São Paulo, algo assim. Eu não sei, eu confesso que eu não sei muito bem. E ele mescla. O meu pai teve lá no ateliê dele em São Paulo, o Ateliê Travessia, é um espaço cultural. Estiveram juntos lá e ele me presenteou aqui com esse livro dedicado aqui pelo Cacau. E ele mescla muito bem música e poesia. Eu vou deixar o Instagram dele aqui para você conhecer mais da obra e do trabalho dele também lá no ateliê. Tem muito evento legal, você pode, se você for de São Paulo aí, aproveita para acompanhar. Saiu aqui pela editora Calango. Essa coletânea muito bem feita, eu adorei. Eu gosto desses formatos assim de poesia, quando brinca entre o conteúdo e a forma, né? Aqui no caso lembra muito um CD, tem tudo a ver com a própria obra do artista, o Cacau. Fica aqui a recomendação também. Meu agradecimento ao meu pai que me deu esse livro. Outro livro muito especial que eu tenho aqui em mãos, ó, é esse aqui, ó, Roteiro Falado, do meu amigo PH Santos, que ele escreveu em coautoria com Moacir Fio, A Casa do Dragão. Ele reúne aqui 10 textos de cada um dos episódios da série A Casa do Dragão e funcionam como uma espécie de guia para você que assistiu a série. Eu não assisti a série, eu sou péssimo para assistir séries, mas texto do PH eu leio qualquer coisa que ele escrever. Eu adoro as críticas do PH, um querido amigo que eu fiz recentemente e através do Juvenal também, um amigo de longuíssima data, e a gente tem trocado muitas figurinhas. O PH tem me orientado muito sobre esse universo do YouTube aqui, experiente demais na internet há muitos anos, e um crítico assim de mão cheia, e eu fiquei todo orgulhoso aqui que ele dedicou esse livro para mim. Eu fiquei empolgado também em saber que ele vai escrever outros livros, não só como esses, Roteiro Falado, mas tem outros projetos vindos aí, então acompanha. Eu vou deixar o link aqui, tanto pro canal do PH, não sei se você conhece. Se você não conhece, eu acho que você está perdendo muito da crítica de cinema feita hoje aqui no Brasil, tanto para os livros, os outros livros dele também, que você pode adquirir. E ficou uma belezura, ricamente ilustrado aqui, cheio de referências. Você pode acompanhar cada um dos episódios e acompanhar também as referências. Eu tenho certeza que você vai enriquecer muito o seu repertório, seja para o que você estiver fazendo na vida, não só artístico, não só cinematográfico, mas para a arte em geral. Você vai ter algo muito legal em mãos para ler desse livro aqui, do PH Santos e do Moacir Fio. Meus queridos, um grande abraço e sucesso para vocês. Um outro livro que eu fiquei super feliz quando vi o lançamento, e mais feliz ainda quando eu vi ele na minha caixa postal, foi esse aqui, ó, recebido do nosso camarada Rodrigo Casarim, A Biblioteca no Fim do Túnel, um leitor em seu tempo. Se você não conhece o Rodrigo Casarim, gosta de livros e não conhece, eu
oriento a você, eu dou uma dica para você correr e conhecer o Página 5, o blog no UOL do Casarim, e também o podcast dele. É uma belezura, assim, traz muito conteúdo bacana de entrevistas e tudo mais, mas os textos, a obra escrita dele tem um quê de especial porque ele consegue transmitir muito bem uma visão crítica sobre livros, sobre notícias, sobre assuntos muito quentes ali do momento, num texto muito fluido, sabe? Num texto muito fluido, então eu sempre recomendo quem quer, me indica alguma resenha, alguma crítica literária para conhecer, eu já enfio ali, já oriento um link ali do Casarim ali, que tem um norte muito bom, assim, é rápido de ler, você se informa bem, você tem uma visão crítica muito bem feita. E aqui ele reuniu muitos desses textos deles que saiu no Página 5, estão reunidos aqui nesse livro, uma belezura. Recomendo que você conheça também e acompanhe o trabalho do nosso camarada Casarim, também desejo muito sucesso. E outro livro que eu tenho em mãos aqui é do meu amigo Tiago Ribeiro, produtor cultural, um agitador cultural, escritor, poeta, aqui de Fortaleza, que está sempre engajado ali em vários projetos, inclusive um sobre a padaria espiritual, de uma série documental que ele fez sobre a padaria espiritual. Aqui, nesse livro dele aqui, nós temos o Caminhos e Canções, em que ele relata memórias, relatos biográficos relacionando com música. Ele é um cara que gosta também muito de música, a gente troca muito figurinha, a gente se conheceu há pouco tempo e a gente está fazendo um curso juntos. Então a gente está trocando muitas figurinhas sobre tudo, né? Um cara gosta de arte, eu também gosto, então não faltam assuntos, né? Recomendo também que você conheça. Eu vou deixar o Instagram do Tiago para você conhecer, e não só o trabalho dele como produtor cultural, mas também essa obra aqui, Caminhos e Canções, do nosso querido Tiago Ribeiro. Por esses dias eu fui na livraria La Marca e comprei 2 livros, mas um eu quero dedicar uma atenção especial, que é esse aqui, ó. Deus criou primeiro um tatu, Crônicas da Mata, da Ivone Miller. A Ivone eu conheci através da Lili, a nossa tradutora em Libras aqui, minha amiga Lili, nos apresentou. A gente já se seguia mutuamente nas redes sociais, já acompanhava o trabalho um do outro, mas a gente não se conhecia pessoalmente, e lá nessa oportunidade ela me contou sobre esse livro, em que ela reúne uma série de crônicas sobre o momento em que ela foi viver numa área de preservação da Mata Atlântica em Pernambuco, no final de 2019, combinando com o isolamento que todos nós iríamos passar a partir de 2020. E não conhecia a editora Aboio, que publicou o livro. É belíssimo, assim, eu recomendo que você conheça tanto o trabalho da Ivone, vou deixar todos os links aqui das pessoas que eu estou citando aqui, eu recomendo muito que você conheça. E também recomendo que você conheça o trabalho da editora Aboio. Tem um blog muito bom, assim, tudo muito bonito que eles fazem, eu não conhecia. Conheço também, claro, o trabalho da Ivone, que eu desejo muito sucesso. E também, eu lá percorrendo as estantes da La Marca, eu encontrei esse livro aqui, ó. Fiquei curioso, Quadrinhos no Ceará, Imprensa, Alternativos, Censura, do Gledson Ribeiro de Oliveira, que é um especialista, um sociólogo, que se debruça e pesquisa sobre a arte sequencial aqui no Ceará, não só no Ceará, né, mas ele se dedicou nessa obra aqui aos quadrinhos do Ceará, remontando toda a história dessa arte lançada aqui no Ceará, desde os primórdios, começo do século XX, passando até os dias de hoje, e como isso muda, molda, tem um caráter sociocultural muito profundo para o nosso estado, que tem uma certa tradição em quadrinistas aqui. É fácil de identificar tiras de jornais de grandes nomes que saíram e ganharam repercussão nacional, e tem a reunião aqui lançado pelo Gledson Ribeiro de Oliveira. Bom, eu vou mostrar livros que eu adquiri através de financiamentos coletivos, esses projetos especiais que são lançados de vez em quando aí, e alguns deles aí eu tô trazendo desde o começo do ano para mostrar aqui para vocês, mas vou mostrar somente agora com um certo atraso. O primeiro deles aqui é o Caudilho, do Jorge G. Borges. Se você está reconhecendo esse sobrenome, é o pai do Jorge Luiz Borges. Livro lançado no século XIX e resgatado aqui pela Pinar, que traz essa tradição gaúcha ali, que circunda a Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, né? É considerado um clássico da literatura argentina do século XIX. E também um outro grandioso clássico, que chega a ser quase um romance experimental, do Macedônio Fernandes. A moderna literatura argentina deve muito a esse livro aqui. O Museu
do Romance da Eterna. É um livro que estava esgotado, tinha saído pela Companhia das Letras há muitos anos e estava esgotado. Estavam pedindo aí uma fábula aí, quem estava vendendo, e finalmente foi relançado aqui pela Pinar, seguindo o padrão da editora, que é muito bonito, e eu recomendo também a curadoria deles lá, desses 2 livros aqui que eu adquiri recentemente. É um dos livros mais recentes da Moby Dick. É esse aqui, ó, Nunca Me Esqueças, do Alix Garran, eu acho que é assim a pronúncia, desse ilustrador belga que fez essa HQ aqui, que conta a história de um avô e um neto que sofre de Alzheimer, e o neto leva ele a sua antiga casa de infância para resgatar algumas memórias esquecidas, e é elogiadíssimo também essa HQ, e muito bonita, assim, uma arte muito singela, muito bonita, lançado aqui pela Moby Dick. A Moby Dick já está criando assim um estilo editorial bem interessante de acompanhar, e eu recomendo também que você conheça as publicações deles, e dessa vez aqui eu garanti o meu Nunca Me Esqueças. Acho que tem outros aí, estão saindo constantemente, mas acabei nem apoiando, vou dar uma conferida depois nas publicações deles mais recentes. E falando em quadrinhos, eu sempre acompanho os projetos da editora Noir, do Gonçalo Júnior. O Gonçalo Júnior é um escritor, assim, um biógrafo incrível, um crítico de quadrinhos, um pesquisador de quadrinhos muito importante para o Brasil. E ele sempre resgata grandes nomes dos quadrinhos que ficam esquecidos por aí, ou que estão sempre ali nos bastidores. E eu sempre acompanho, sempre fico de olho, e ele fez essa biografia aqui, ó, do Rodolfo Zala, O Sentido de Tudo, que foi um quadrinista importantíssimo, argentino, de nascimento, mas fez sua carreira aqui no Brasil, e ele foi importante para a distribuição e para a produção, que atendeu grandes editoras durante muitos séculos, e divulgação e propagação das histórias em quadrinhos. Então o Gonçalo Júnior passa esses 50 anos aí de carreira do Rodolfo Zala, e também traz alguns trabalhos inéditos do Zala, um livro belíssimo, assim, muito rico de ilustrações, como sempre, né? O trabalho da Noir do Gonçalo Júnior é sempre muito rico. É um querido aí, eu sempre de vez em quando troco umas mensagens com ele no Instagram. Tá aqui mais um trabalho da Noir publicado aqui. Acompanhe que tem muita coisa boa. Já falei deles inclusive em outras ocasiões. E aí, a gente encerra esse nosso vídeo com 2 projetos relacionados à música. Caramba, que 2 álbuns bem feitos aqui, que dois livros bem feitos. O primeiro deles é esse aqui, ó. Os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos, eleitos por 162 especialistas. Esse livro é um compêndio feito pelo Ricardo Alexandre, do podcast Discoteca Básica, um podcast de música que ele se dedicava a discutir grandes álbuns da música nacional e internacional. E aí ele resolveu, ano passado, começar esse projeto de selecionar os melhores álbuns da música brasileira. Eu gosto muito de música brasileira, tenho muitos discos de artistas brasileiros, gosto de ir em sebos pesquisar LPs antigos, de olhar a ficha técnica. A música brasileira foi uma das coisas que a gente lá em casa herdou com muito carinho, tanto a música quanto a literatura. E a gente ouvia, disco jogado lá em casa eram aos montes, inclusive eu tenho guardado, consegui preservar os discos da minha mãe, que estavam com a minha tia, e hoje eu resgatei, estão todos aqui comigo. Discos da época, assim, coisas incríveis, e eu escuto muitos desses discos com esse livro em mãos. Eu acho que você encontra ainda, foi uma edição limitada, mas eu acho que tem aí para vender. Se tiver, eu vou deixar o endereço aqui na descrição, se você tiver curiosidade. Nenhum desses livros, é importante eu frisar aqui, nada disso aqui é uma publicidade, é só uma divulgação que eu faço por minha conta mesmo aqui pelo canal, não tem ninguém cobrindo, fazendo nenhum tipo de publicidade, como é que se diz, escondida aqui não. E então todos aqui são divulgações espontâneas aqui do Seleção Literária. E para quem gosta de música brasileira, assim, é um pontapé ótimo, porque você vai conhecer muita coisa boa. O livro é ricamente ilustrado e muito bem feito, lindão mesmo, livro muito bonito, que eu vou deixar aqui na pilha. E um outro livro é um resgate desse livro clássico aqui, ó, O Barulho 30 anos, do André Bacinski. O Barulho foi lançado em 1992, eu acho que ganhou o Jabuti de livro-reportagem, de alguma coisa assim.
Foi um trabalho que o Baczynski percorreu os Estados Unidos entrevistando artistas e bandas que estavam surgindo naquele movimento do grunge, um movimento underground ali, das pequenas gravadoras que estavam explodindo para o mundo. Durante muitos anos esse livro ficou esgotado, realmente o pessoal estava pedindo muita grana nele, era uma edição mais simples do que essa. E aí o André Baczynski, que tem um site também que eu acompanho muito o trabalho do Baczynski, especialmente no podcast do ABFP, mas também escuto o B3 dele, são 2 podcasts de música que ele faz. E aqui o André Baczynski reeditou o Barulho 30 anos. Também reeditou o Pavões Misteriosos nesse mesmo projeto gráfico, um livro que eu já li e já recomendei aqui para vocês. Para quem gosta de música brasileira, ele faz uma pesquisa muito boa sobre a música brasileira dos anos 70 e começo dos anos 80, uma explosão ali da música popular brasileira. Mas dessa vez aqui no Barulho, é como eu falei, ele faz essa viagem aos Estados Unidos entrevistando nomes então desconhecidos, outros nomes que ficaram realmente no underground, mas nomes como o do Kurt Cobain, que estourou. E ele tem algumas das fotos mais clássicas do Nirvana, por exemplo, foi o Baczynski que fez, essas fotografias são deles. Texto e fotografia são do próprio Barça e o livro tá lindíssimo, então para quem curte também música, como eu recomendo demais esses 2 livros. A pilha ficou bonita aqui. Todos esses foram livros que eu, como eu falei, ganhei de presente, de queridos amigos também, e livros que eu acabei financiando. De tempos em tempos eu vou reunir esse tipo de vídeo aqui, então você pode acompanhar se inscrevendo no canal, deixando um like se você chegou até aqui ao final. Já agradeço demais. Se você chegou até o final desse vídeo aqui, você é uma pessoa realmente especial e mora aqui no nosso coração. Em breve vai sair outro book haul com os livros que eu recebo de editoras, então esses também são livros mais recentes, né? São lançamentos quentíssimos ali, então aproveita para se inscrever e acompanhar esse e outros conteúdos aqui do Seleção Literária. Agora deixa um comentário também, se você gostou de algum livro especial aqui, se te interessou, quer que eu faça uma resenha, algum vídeo especial aqui no canal, deixa um comentário. É isso aí, pessoal. Valeu!